A coisa legal de fazer todo ano, resenhar um Alberto Mussa para vocês. Livro de hoje, Alberto Mussa, O Enigma de Cáfia. Aqui pela primeira vez a gente está resenhando um livro de ficção do Alberto Mussa que não faz parte do compêndio mítico do Rio de Janeiro, né? A gente resenhou outro livro dele que é de fora do compêndio, mas que é de não ficção, né? Que é A Origem da Espécie, lá, que é sobre as lendas do fogo, né? O Murilo pode deixar o link aqui. Mas esse aqui está na obra do Mussa, assim, bem no começo. Acho que ele lançou isso aqui depois do Rainha Ginga, se eu não me engano, tá? Então já faz muito tempo que ele lançou esse livro. Ele está na segunda edição e esse aqui que eu tenho, né? Mas eu não sei que ano que ele publicou. Talvez esse aqui seja de 2004, tá? Cara, nesse livro aqui a gente vai adentrar um outro foco grande de interesse do Mussa, para além das origens do Brasil e principalmente do Rio de Janeiro, aí com povos originários e com imigrantes africanos e tudo isso que ele sempre fala nos livros que a gente já resenhou aqui no canal. A gente vai aqui adentrar um pouco no universo árabe pré-islâmico, que é uma coisa que o Mussa estudou muito, inclusive a partir da língua, né? Ele estudou árabe, né? Enfim, traduz do árabe. Acho que ele tem algumas coisas, não sei se ele chegou a publicar pela Tábua. Mas enfim, a melhor forma de apresentar esse livro talvez seja a gente relembrar aqui um pouco do que o Mussa fala no post-scriptum desse livro aqui, né? Que ele fala que, ele, ao contrário do que o sobrenome dele sugere, né? Fala assim, o cara chama Mussa, então ele deve ter ido procurar estudar árabe para achar alguma coisa da família dele. Ele fala assim, não, eu fui guiado pelos meus interesses literários e chegou na poesia pré-islâmica, que é uma poesia que chocou muito o Mussa por ela ser muito concisa, muito alegórica e muito misteriosa, né? Então, a partir desse primeiro contato que o Mussa teve, né, com a poesia pré-islâmica, ele começou a estudar com mais afinco e até que ele publicou aqui no Brasil uma tradução organizada por ele dos poemas suspensos, que são aqueles poemas que estão ali em volta ali da cidade de Meca, que ganharam esse lugar notório, enfim. O Enigma de Cáfia, ele parte do pressuposto da existência de um poema suspenso que não chegou a ser pendurado lá, enfim, né, que é um poema que a Caifa, esqueci o nome do poema, a Kafia el Kaf, né, que é o poema que rima com Kaf, que é a letra árabe lá, que é o equivalente ao K, ao Ki, enfim. E aí esse livro aqui, então, ele vai contar não só sobre o poema, mas sobre o poeta que escreveu, que é o tal do Al-Gatash, né? Que é um personagem fictício que o Mussa explora por meio de dois instrumentos. Primeiro, uma narrativa direta, muito policialesca, inclusive, em toda a sua essência, inclusive porque tem um enigma, né? Afinal de contas, o livro chama O Enigma de Cáfia, então ele tem um enigma para você desvendar, que é relacionado ao poema. E Cáfia também é o nome, segundo uma antiga crença pré-islâmica, de uma montanha circular que cerca o planeta Terra, né? E que ninguém nunca viu e ninguém nunca chegou lá e tal, mas enfim, né? Uma espécie de terraplanismo aí da época da famosa Idade da Ignorância, né? Como ele chama ali esse período pré-islâmico, né? O que é uma coisa muito engraçada, né? Se você parar para pensar que logo depois a gente teve, né, a Idade de Ouro, né, dos árabes, né? Enfim, em todo caso. Para contar a história do Al-Gatash, o Mussa usa de dois artífices, né? Uma narrativa policialesca, muito clássica, né? Tem um mistério, e também dois tipos de paratexto que ele coloca entre os livros, que são os parâmetros e os excursos, né? Então, primeiro os parâmetros, que são essas comparações com poetas que existiram, né, na vida real. O Mussa aqui não pretende transformá-los em personagens, é mais para efeito de comparação, e então ele fica criando pontos de contato entre esses poetas, esses grandes poetas pré-islâmicos e o personagem dele. E os discursos, que são lendas árabes que ajudam a você adentrar ali no clima da trama, né? Então aqui ele vai usar muitos dos personagens que a gente já viu
principalmente pelas histórias das Mil e Uma Noites, mas em outros lugares também. Então a gente tem aqui Aladim, Ali Babá, Sherazade, Simbad, o Marujo, e outras lendas árabes de mesma importância. Bom, com isso, a gente tem um livro... parênteses, né? É muito engraçado a gente ver essa parada dos parâmetros e dos escudos, porque parece uma montagem, assim, muito cabeça. E daí você vai jogar, você vai ler o pós-escrito depois do Musa, e o Musa fala assim, cara, na verdade, assim, eu escrevi um livro, só que ele ficou fininho demais, assim, então pra preencher eu fui colocando esses textos aí, porque, tipo, não dava meio que pra colocar no livro, não dava pra alterar a história, que a história tava muito redondinha, mas eu precisava engrossar o livro, então eu botei essas paradas. Cara, isso aí, cara, assim... Alguém já chamou o Musa de o Borges brasileiro, eu tenho que concordar, assim, porque, cara, o Musa, principalmente nesse livro, ele é muito borgiano, ele tem uma... Eu já vou entrar nessa parte borgiana dele, enfim, ele tem uma parte borgiana, mas ele tem um mindset de carioca, bicho, que aí... Isso aí ninguém tira, cara, isso é muito maneiro, né? E assim, também mostra como certas obras chegam ao público também muito por questões de mercado, né? Os editores falam, pô, porque tá muito pequeno, tem que, enfim, dar uma engrossada. E a gente acaba com esse livro aqui que acaba sendo muito mais rico, né, em termos de... Pô, esse livro aqui, por exemplo, ele tem 270 páginas, contando o pós-scriptum, mas ele é um livro com muita informação, assim, não é um livro para você ler assim, muito rápido, porque ele tem algumas coisas para serem absorvidas e muito nome, muito personagem, enfim, né? E ele ficou com essa cara pra gente. Pois muito bem. A narrativa propriamente dita, a policialesca que eu falei, ela migra, ela alterna entre uma terceira pessoa, que narra ali as peripécias do Al-Ghattash, né, e que segue, né, a história segue o formato dos poemas pré-islâmicos, né, que assim, é um herói, chega à cidade, a aventura do herói, né, até o final dele. Uma primeira pessoa, que é o Al-Ghattash, então alguns capítulos a gente vê narrado pela voz do Al-Ghattash, e uma terceira primeira pessoa, que é um pesquisador chamado Alberto Musa, que está procurando um livro que os estudiosos dizem que não existe, que é meio balela o que escreveram naquele livro, e etc., que não é um livro para se levar a sério. Persiste um certo mistério na trama sobre um ponto no céu em que você, olhando para esse ponto, você conseguiria vislumbrar o passado, uma espécie de máquina do tempo. Mas a diferença, você consegue ver aquilo que você acabou de viver, tipo, minutos atrás. Só que o que você vê é uma história levemente alterada dos acontecimentos reais. Nisso reside o borgianismo do Musa, né? Então a gente tem isso aqui, pô, né, como não lembrar do Aleph para começo de conversa, mas principalmente essa alternância, né, entre o acontecimento e a reprodução do acontecimento, tem uma mudança, né? Isso vem muito desse pós-modernismo que o Borges explorou nas obras dele. E persiste também um mistério, que é o do poema para você descobrir, que tem a ver com o Kaf, com a montanha, com o tempo, quanto à experiência do tempo, e quanto à mulher amada do Al-Ghattash, que é a Layla, né? Que é uma mulher que ele persegue o poema inteiro. Tá? Legal. Cara, comentários gerais sobre esse livro. Primeiro, ele é um livro muito divertido de ler, muito informativo. Acho que o principal dele assim, é essa imersão que você tem nessa cultura pré-islâmica, e o Musa consegue, por meio não só da grande pesquisa dele, mas também por uma espécie de emulação do estilo de escrita árabe, que é praticamente pautado pela concisão. Você consegue, cara, viajar na maionese nesse livro aqui, se imaginando naqueles ambientes e com aqueles personagens e com o mistério todo que o deserto traz, com a geografia ali da Península da Arábia. Isso tudo é muito palpável, assim, cara. Acho que foi o que eu tirei de mais valioso da experiência de leitura desse livro, sabe? O quanto eu imergi nesse mundo, né? O quanto eu, apreciei cada um dos personagens que ele apresentou e cada uma das histórias que ele contou.
né? Por meio dessa emulação desse estilo, como eu falei, a gente também consegue entender um pouco mais sobre a alma árabe pré-islâmica, né? Essa alternância entre uma concisão de gestos e uma grandiloquência de gestos muito grande. E é bom que se diga também que a concisão que o Musa usa aqui nesse livro, ela é muito valiosa para o tipo de estrutura de literatura policial, né? Ou seja, a literatura policial é uma literatura que joga com o leitor, né? Convida o leitor a desvendar um mistério, né? Convida o leitor a jogar um jogo e trata, por meio de palavras, de esconder informações no meio de uma narrativa geral, né? Então é uma narrativa que esconde. A concisão ajuda nesse mistério, né? Tem muito de complementação que o leitor faz e consegue ir avançando nessa proposta de desvendar o enigma de Kaf. Interessante que o livro, a narrativa principal tem 28 capítulos, cada um desses capítulos ele é nomeado a partir de uma letra do alfabeto árabe, e todas elas têm algumas explicações sobre a letra, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa letrinha aqui, tá? Que é o Ra, a 26ª letra, como o número 5, e numa sequência o 5º, inicial de paixão e exílio. E aí tem uma epígrafe no começo do livro, nem todos os números são múltiplos de 1. Cara, as dicas o grosso das dicas estão nessas informaçõezinhas, mas tem muita coisa que está escondida no meio da narrativa principal também. Os discursos e os parâmetros não, aquilo ali é mais para você aproveitar melhor a experiência ali de imersão que o Musa quer fazer e conseguir correlacionar um pouco da história árabe pré-islâmica com a narrativa dele, né? Embora esse livro seja sobre uma outra temática, ou seja, esse livro não trata, né, do Rio de Janeiro e suas origens, assim, eu acho que o Musa não fugiu muito dessa grande obsessão dele de fazer essa exploração dos povos e, ao mesmo tempo, colocar nelas algumas malandragenzinhas que quem já leu o Compêndio Mítico consegue perceber, assim, principalmente relacionado a mistério, sexualidade, enfim, tudo aquilo que a gente já explorou lá no Compêndio Mítico. Tá? Cara, e por fim, assim, é Musa, né, galera? Tipo, o cara é um dos melhores escritores do Brasil, né? Enfim, não sei se arrisco dizer o melhor, vai que tem algum velho consagrado aí que tá vivo aí, respirando por aparelho e resolve morrer depois que eu falo isso. Mas, cara, assim, do meu gosto pessoal, né? Eu, cara, sou apaixonado pela literatura do Musa, leio com prazer autêntico tudo que ele faz, principalmente porque a gente vê nele não só o resultado de uma pesquisa extensa, mas também a prática das paixões dele, assim, né? Quando o livro é escrito com paixão, assim, é uma coisa que a gente consegue perceber e a gente apreende muito melhor dele, né? Então acho que isso. Mas vamos comentar sobre Enigma de Kaf, Alberto Musa. Já leram? Querem comentar alguma coisa? Quem não leu, leia, né? Fica a minha recomendação aqui para você. Mal começou o ano de 2023, já é uma das minhas leituras favoritas do ano, né? É claro que o sarrafo ainda está baixo pela amostra, pelo corpus baixo, mas em todo caso, tá? Fica a minha dica para vocês. Ajuda a gente lá no Catarse, galera. Comenta o que vocês quiserem. Vamos falar sobre Alberto Musa hoje. Dá um joinha aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal. Considere se inscrever no canal. Tá bom? Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink. I don't need your drunken recipes for liquor in your